Paz do Senhor Jesus a todos, mais uma aula do nosso curso teológico Ceifa e hoje dando continuidade à nossa matéria dos evangelhos. Fizemos a introdução na aula passada e hoje passaremos a estudar sobre cada um dos evangelhos de uma forma individual. Tá? E hoje estudaremos sobre o evangelho segundo escreveu Mateus. Então nós aprendemos, vamos relembrar aqui, existem 3 evangelhos que são considerados sinópticos. O que é isso, professor? Não é de comer. Sinópticos vem de sinopse, que é igual a comum ou uma visão geral. Tá? Então eles que são Lucas, Marcos e Mateus, vamos relembrar. Eles vão ter narrativas nas suas escritas parecidas, por isso vão ser chamados de sinópticos, tá bom? Ok. Entendendo isso aqui, segunda coisa, lembrando que cada um deles escreveu para um povo específico. Terceiro, respeitando as suas próprias características, ou seja, daqueles que estavam escrevendo. Então, cada evangelista tem a sua característica. Isso é importante porque Deus permitiu, mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo, os escritores da Bíblia possuíam a sua característica. Por isso que você vai ver umas coisas meio diferentes, vai assim, parece que isso aqui não está batendo. Parece que ele falou dentro de uma perspectiva diferente, entrou em contradição. Não, não é que entrou em contradição. É porque existem fatores que uns decidiram falar sobre determinados assuntos, outros decidiram acrescentar detalhes que o outro deixou a desejar, enfim, e outros incluíram a sua própria perspectiva, e Deus permitiu isso, tá? Na escrita. Isso aqui é muito importante vocês entenderem e relembrar isso aqui. Creio que vocês já saibam disso. Então vamos lá. Características do Evangelho de segundo escreveu Mateus. Professor, quem foi escrito? Mateus, Marcos? Não interessa, isso não é relevante para nós que já temos a nossa fé em Cristo, tá bom? Mas uns dizem que foi, a maioria unânime crê que Marcos foi escrito primeiro, e Mateus segundo. Tá bom? E João foi o último evangelho a ser escrito. Enfim, isso não é relevante. Mas vamos lá. Mateus tem suas características específicas. Primeiro, ele escreve para um povo específico. Quem é o povo, professor? Judeus. Lembrando, Mateus era publicano, tinha uma profissão horrorosa para os judeus, porque trabalhava para os romanos, mas ele também era judeu. Tá? Isso aqui é importante você entender. E ele vai escrever para quem, professor? Óbvio, para o judeu. Não. Só que os judeus, eles tinham uma crença, é muito importante vocês entenderem sobre cultura. Professor, por que entender sobre cultura? Porque para os judeus a genealogia era muito importante. Isso aqui é muito importante. Tanto no Antigo Testamento, quando você vai ver, fulano era filho de quem? Fulano era filho de Ciclano, neto de Beltrano. O que é isso, professor? Genealogia. Ou seja, você era filho de quem mesmo? Ah, você é uma pessoa especial, ok. Mas você, quem era seu pai? Quem era seu avô? Quem era seu bisavô? Então os judeus eles valorizavam e valorizam muito a questão da genealogia. Por quê? Por causa da formação da nação de Israel. Tá? Então isso é importante, da promessa que Deus fez para Abraão. E a descendência dele seria numerosa sobre a face da terra. Então praticamente para os judeus começarem a saber se a pessoa é ou não é especial, é ou não tem privilégio, eles gostariam de saber então a sua genealogia. Então por isso Mateus ele começa ali citando, fazendo citações da genealogia, até chegar no rei Davi. Por quê? Porque para provar que Cristo de fato era descendente de Davi. Desculpa, porque Davi ele tinha uma promessa para o seu reino. O reino dele nunca faltaria ninguém, nem um sucessor para o seu trono. Então, para provar que Cristo era o rei dos judeus prometido, era o Messias, Mateus ele prova na genealogia que Cristo é descendente de Davi, tá bom? Essa é a primeira característica que você precisa entender, a genealogia. Segundo, professor, Mateus ele mostra também a questão do nascimento virginal de Cristo. Professor, como assim nascimento virginal de Cristo? Provando que pelas profecias como Isaías 7,14 fala que Cristo nasceria de uma virgem, o Messias nasceria de uma virgem. Então Mateus ele começa a provar, mostrando a questão do nascimento virginal de Cristo, que ele nasceu de uma virgem, mostrando também que ele cumpria todas as suas características, tanto na genealogia quanto no seu nascimento. Ou seja, mostrando que Jesus realmente, de fato, era o rei e era o Messias esperado. Mostrando, terceira coisa, professor, que ele mostra um reino espiritual e não carnal. Então, preciso que vocês entendam que os judeus eles tinham um probleminha aí. Por que a rejeição foi quando Jesus começou a falar de coisas espirituais? Mateus vai tratar isso. Os judeus vão rejeitar. Os judeus tinham uma ideia o seguinte:
lá de Zacarias 14, principalmente Zacarias 14, existe aquela profecia que fala do final dos tempos. E hoje nós entendemos que fala da segunda volta de Cristo, quando ele voltará com a sua igreja glorificada, enfim, etc. Ele pisará no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá ao meio, pá. E aí a gente vai lá para Isaías capítulo 63 e a gente vai ver conectar, que vai ver que ele vai até Edom, mata os inimigos. E quem é esse que vem de Edom com as vestes salpicadas de sangue? Então os judeus pegaram isso e literalizaram, e de fato é literal, mas isso é para o retorno de Cristo com a sua igreja, para estabelecer o milênio na terra, mas eles nessa época eles não tinham esse entendimento ainda. E eles vão literalizar isso, dizer então que como que o Messias vai liderar e vai ser um rei espiritual, sendo que as profecias, tanto dizer que é o 38 e 39, fala de Gog e Magog, a batalha de Gog e Magog, que hoje nós entendemos que é a batalha futura do Armagedon, falando aí de Zacarias 14, que também engloba a batalha do Armagedon também no final dos tempos, quando Cristo volta. Enfim, eles entenderam de uma forma seguinte, que Cristo ia ser uma espécie de líder político e militar. Tá? Essa era a ideia, por isso que vocês entendam isso. Por isso que foi o alvoroço quando eles quiseram defender, que principalmente Judas ficou do lado de Jesus, e eles ficaram incitando Jesus ali, não, nós vamos contigo. Eles queriam fazer uma rebelião porque eles acreditavam que Jesus iria libertar Israel do Império Romano através de uma guerra militar, correto? Entendeu isso aqui? Isso aqui é bom você ter esse entendimento. Então eles vão rejeitar Jesus, porque essa mensagem de espiritualidade, o reino de Deus está aqui, está dentro de você, que conversa é essa? Como assim? Não entendi. Então, praticamente isso, os judeus vão passar a rejeitar Jesus por causa deste discurso de um reino espiritual. Ou seja, Jesus ele vai ser retratado como um reino espiritual, vai se retratar o seu ministério, mostrando que o seu reino mesmo viria no futuro. E eles vão rejeitar, e Mateus vai retratar Jesus como Messias, como aquele que traz um reino também espiritual. Segundo, Mateus também vai tratar do triunfo do Messias no final dos tempos. Então nós vamos ver Mateus capítulo 24, bem específico. Mateus 24 vai tratando aí do juízo final, do dia do acerto de contas, onde Deus vai separar aqueles que são seus, tá? Aqueles que não são, onde Deus vai separar as ovelhas e colocarem à direita, que direita fala lugar de honra, tá na Bíblia. E vai colocar os bodes à esquerda, que é lugar de desonra, tá bom? E vai fazer uma separação do joio e do trigo, vai recolher, vai falar de grande tribulação, vai falar das pestes, vai falar dos rumores de guerra, vai falar das dores de parto, então do princípio das dores, e no final vai retratar Cristo triunfante como rei e Messias, o verdadeiro prometido pelas profecias e pelos profetas, tá? Então Mateus ele vai trazer essa ideia, por isso ele se apresenta para os judeus como judeu, tá? Jesus como judeu, porque ele era judeu também, e representando também, mostrando que Jesus cumpria todas as características que eu falei aqui para vocês, tá? Tanto na genealogia, quanto nas profecias, quanto nas suas características, na sua liderança, nos seus milagres, e mostrando que de fato ele era o Messias tão esperado, tá bom? Então, essa aqui é a nossa aula sobre o Evangelho de Mateus. Lembrando que no nosso encontro presencial nós vamos aprofundar, tirarmos dúvida, tá? Vamos debater, vai ser uma coisa bem interessante, tá bom? Partindo desse princípio, era isso que eu queria falar com vocês sobre o Evangelho de Mateus. Então, para nós encerrarmos, só recapitulando: escrito por um judeu, escrito para os judeus, tá? Mostrando Jesus como o rei e Messias esperado, e como aquele que triunfa sobre o mal e julga toda a terra no final dos tempos, separando os bons e os maus, o joio e o trigo. Amém? Esse é o Messias esperado pelos os judeus, segundo a perspectiva do evangelista Mateus, tá bom? Então, partindo disso, até a próxima aula.